que para entrar nos textos, o autor agora vai fazer o que ele chama, os títulos são todos do autor, tá? Eu só traduzi. Claro, cada um vai dar o seu título de preferência, mas o autor coloca que ele vai fazer uma primeira gramática da sodomia, ou seja, dá um entendimento base e mais óbvio daquilo que precisa ser entendido em torno desse termo. Mas daí a gente vai para os textos, tá? Então, à primeira vista, sodomita, isso é importante, gente, isso é uma das partes mais importantes, tá? Sodomita não é um substantivo comum. Quando você fala sodomita, você não está falando da sodomia. Sodomita é o nome para o habitante de uma cidade numa narrativa cultural, a cidade de Sodoma. Então, sodomita, no texto bíblico, é o habitante de Sodoma, em primeira instância. Ok? Ele é estendido de forma metafórica para outros sentidos, para outros cidadãos, tá? E assim a sodomia vai se tornar o nome de uma atividade ou vício característico desses habitantes. Então vamos pensar. Sodomita é o habitante de Sodoma. A sodomia vai ser entendida como um conjunto de atividades praticadas por esses habitantes. Com o tempo, a referência específica em tais palavras e frases vai se desgastar e a metáfora vai se cimentar, tá? E vai ser modificada. Vamos entender melhor. O vocabulário sexual é particularmente rico em metáforas, ironias e alusões. Isso acontece também no latim medieval, assim como no inglês e no português modernos. Todas essas línguas usam dezenas de maneiras de falar sobre coisas sexuais, sem falar diretamente sobre elas. Brasileiros que o digam, porque a nossa cultura brasileira ela é rica. Quase tudo pode ter uma conotação sexual dependendo do contexto e da forma que se usa, né? Sem apontar, sem descrever a relação sexual, é possível sugerir sem revelar. E isso acontece também no latim medieval. As metáforas geográficas são um subconjunto dessas formas de se referir à questão sexual, tá? É um vocabulário particularmente revelador, tá? Que é o vocabulário sexual. Então, essas metáforas geográficas, ou seja, sodomita, que se refere a uma geografia, um local específico, né? Representam o máximo da desorientação, sabe? O que o autor quer dizer com desorientação? Quer dizer que a gente não sabe para onde cada autor vai levar a gente nesse termo. Então, vai exigir um conhecimento histórico específico para a gente entender o que esse termo significa naquele contexto. Então, não tem muita orientação sem contexto. Embora um ouvinte desinformado possa adivinhar o significado, por exemplo, o Jordan vai usar o termo boquete, né? Então, um ouvinte desinformado pode adivinhar o significado do termo boquete, mas é improvável que faça muito sentido em francês ou grego sem instruções específicas. O mesmo acontece com o latim. Então, se você traduzir literalmente, pode não fazer sentido, tá? Sem contexto, sem instrução específica. Alguns dos mecanismos das metáforas geográficas na linguagem sexual não são difíceis de analisar. Então, os termos, eles são mais fáceis de observar da mesma forma que a maioria dos nomes próprios. Então, ele vai dar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, o sodomita pode sugerir uma atividade em questão e não necessariamente esse termo
tem um sentido num local igual em outro local. Então, quando você usa o termo Sodoma, sodomia, sodomita, o sentido pode ter vindo de um local completamente diferente do que você imagina, tá? E a gente precisa compreender que até mesmo aqueles que usam o termo sodomita pode estar sendo relacionado a pessoas estrangeiras ou a parentes estrangeiros, pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então existe contexto de texto cristão, de texto teológico cristão, que usa sodomita como aquele que não é cristão, como aquele que não faz parte do grupo, como aquele que é estrangeiro, que não faz parte da Península Ibérica, que era importante em determinados textos que a gente vai ver aqui. Então, a gente pode perceber que determinadas falas vão ser do tipo usar sodomita como se usa termos para portadores de doenças, termos para avisar que aquelas pessoas são perigosas, são contagiosas, tá? Uma prática sexual originada em outro lugar e importada, ela vai ser descrita, por exemplo, como um contágio, como uma praga. E os nomes geográficos podem invocar nomes médicos. E a gente vai ver na próxima semana a influência na área da medicina. Hoje a gente já vai mencionar alguma coisa sobre isso. A ideia equivocada, no sentido de contrário ao que a gente viu nos textos bíblicos, né? A ideia medieval da sodomia vai dar origem a um entendimento sobre como a medicina vai olhar as pessoas referidas como sodomitas. Tá? Isso é importante.